Bom, continuando a leitura, né, do capítulo 3, a gente vai para o ponto B, que se chama Socialismo Pequeno Burguês. E aí é uma outra crítica, um outro pensamento. Então a gente concluiu a crítica ao socialismo feudal e agora Marx vai chapuletar o socialismo pequeno burguês. E eu arrisco dizer que esse é um dos que mais perdura, assim, né? Se a gente for pensar em alguns problemas que a gente tem, né, de divisão das esquerdas, digamos assim, passa muito pela identificação desse setor da sociedade. Então vamos lá. A aristocracia feudal não foi a única classe derrubada pela burguesia e cujas condições de existência se degeneraram e desapareceram na sociedade burguesa moderna. A pequena burguesia medieval, que nos seus primórdios vivia fora dos muros da cidade, e o pequeno campesinato foram os precursores da moderna burguesia. Nos países industrial e comercialmente menos desenvolvidos, essas classes ainda vegetam ao lado da burguesia em ascensão. Ou seja, até Lenin depois vai falar um pouco mais sobre isso, né, quando ele categoriza o imperialismo, que com a livre concorrência, né, no capitalismo primitivo, digamos assim, na primeira fase do capitalismo, muitos desses pequenos burgueses eles foram sendo absorvidos por aqueles que ganhavam na concorrência, né? Ou seja, então eu era aqui autônomo, eu explorava alguma força de trabalho, mas em um determinado momento eu perdi na concorrência para um outro capitalista emergente, né? A partir desse momento eu não vou ser mais autônomo, não vou explorar mais essa mão de obra e eu vou ser tipo funcionário. Talvez eu vire gerente daquele outro capitalista emergente, entendeu? Um gerente, digamos assim. Eu vou ganhar mais, né, do que as pessoas que eu explorava, talvez, mas eu não vou ser autônomo, eu não vou ser burguês, eu não vou ser o dono do capital, eu vou trabalhar para alguém, por exemplo, né? Mas há várias formas, assim, né, de pequena burguesia, inclusive uma pequena burguesia que explora alguma mão de obra também, né? Mas esses conceitos acho também que a gente pode deixar para um outro momento, assim. Tô tentando só comentar para ficar um pouco mais interativo, né? Mas espero não estar falando nenhuma besteira. Então vamos lá. Onde a moderna civilização se desenvolveu, formou-se uma nova pequena burguesia, parcela complementar da sociedade burguesa, que paira entre o proletariado e a burguesia e se reconstitui sempre. Ou seja, tá pairando ali, às vezes alguém cai para o proletariado, às vezes alguém sobe para a burguesia, mas sempre está se reconstituindo uma classe pequena burguesa, né? Com a sua composição mais diferente ou mais igual, né? Depende. Mas seus membros são constantemente precipitados no proletariado pela ação da concorrência, como eu estava explicando, né? Eu até atropelei aqui o assunto. Com o desenvolvimento da grande indústria, vem aproximar-se o momento de sua desaparição, como parcela autônoma da sociedade moderna. No comércio, na manufatura, na agricultura, serão substituídos por supervisores e empregados. Em países como a França, onde a classe camponesa representa bem mais da metade da população, era natural que os escritores que apoiavam o proletariado em sua luta contra a burguesia adotassem critérios da pequena burguesia e do pequeno campesinato em sua crítica ao regime burguês e tomassem partido pelos operários, né? Mas do ponto de vista da pequena burguesia. Formou-se assim o socialismo pequeno burguês. Sismond é o principal representante dessa literatura, não só na França, como também na Inglaterra. Ou seja, ele está escancarando aqui o seguinte: não adianta a gente ser bem intencionado só, entendeu? Não adianta eu achar que a injustiça não é legal. Eu tenho que ter a visão pautada, né, em princípios fortes. Eu tenho que ter uma visão, princípios científicos, não princípios morais, mas princípios da ordem de, poxa, como que se comporta o desenvolvimento do capitalismo, como que ele se reproduz, como ele afeta diretamente a realidade das pessoas, porque aí sim eu posso superar. Agora, se eu faço uma crítica, ainda que honesta, né, eu sou um pequeno burguês, faço uma crítica honesta, acho muito chato isso de explorar as pessoas e tudo mais, mas o meu ponto de vista é de pequeno burguês e de manter o meu status de pequeno burguês, manter
de certa forma, a divisão em classes já vai cair por terra, já não vai servir como uma teoria revolucionária, como uma luta, uma pauta que realmente leve a gente a mudar a situação das coisas, né? Então, acho que é bem interessante ele fazer essa crítica, né? E por isso que eu disse que eu acho que ela é mais presente até hoje, assim, né? Uma das mais que a gente tem que combater, né? Que a gente mais tem que ficar atento para poder responder, assim, por que ela é insuficiente, né? Essa é uma tarefa, eu acho, nossa, principalmente, estar sempre apontando as visões, as teorias e as pautas que são insuficientes em si, né? A gente pode sim avançar em pautas econômicas, a gente pode sim avançar em dar mais condição para os trabalhadores sobreviverem nesse sistema, mas isso não é o fim da nossa luta, né? E nem o objetivo principal. Ele é talvez uma forma de fortificar, né, o nosso movimento, mas ele em si não é a luta em si, né? Não, a luta não se resume a isso. Então vamos continuar a leitura. Esse socialismo esmiuçou com grande perspicácia as contradições inerentes às modernas relações de produção, pôs à nu as apologias hipócritas dos economistas, demonstrou irrefutavelmente os efeitos destrutivos da maquinaria e da divisão do trabalho, a concentração dos capitais e da propriedade da terra, a superprodução, as crises, o declínio necessário dos pequenos burgueses e dos camponeses, a miséria do proletariado, a anarquia da produção, a distribuição gritantemente má da riqueza, a guerra industrial de extermínio entre as nações, a dissolução dos velhos costumes, dos velhos laços familiares e das antigas nacionalidades. Ou seja, todas essas pautas o socialismo pequeno burguês conseguia ser crítico, né? Ele conseguia pontuar, pô, aqui não funciona, aqui tá dando errado, mas vamos ver o resto, né? Visto de seu lado positivo, no entanto, esse socialismo almeja ou restabelecer os antigos meios de produção, ou seja, também reacionário no sentido de negar o desenvolvimento da história, né? Querer que a roda da história ande para trás, o que é impossível. Ou seja, ou ele almeja isso, né, restabelecer os antigos meios de produção e de circulação, ou não, e com eles as relações de propriedade e a sociedade antiga, né, ou seja, restabelecendo as formas de produção, ele também quer restabelecer a antiga sociedade, as relações de propriedade e provavelmente o status que ele tinha, né, naquela sociedade. Ou ele busca aprisionar violentamente os meios modernos de produção e de circulação nos marcos das antigas relações de propriedade, ou seja, negar o desenvolvimento também tecnológico, né, pelo que eu entendi. Então ele quer aprisionar violentamente os meios modernos de produção e de circulação nos marcos das antigas relações de propriedade que foram destruídas e que tinham que ser destruídas por eles, né? Em ambos os casos, tal socialismo é simultaneamente reacionário e utópico, né? Ou seja, não adianta a gente reacionário por quê? Porque quer negar a evolução da história, quer voltar no tempo. E utópico por quê? Porque não adianta negar o passado e achar que a gente vai construir algo do zero, né? Essa seria a utopia, de você não entender as relações do que existe com o que passou e achar que é possível criar algo a partir do nada, né? Agora vamos, agora é outra coisa, né? Não existe isso. Então, essa é uma das formas de diferenciar também aí a falta científica desse pensamento, né? A falta do método científico mesmo, uma comprovação, um respaldo, enfim. Agora concluindo, né? Qual que é o mote, né, dessa literatura do socialismo pequeno burguês? Sistema corporativo na manufatura e economia patriarcal no campo. Estas são suas últimas palavras. Em seu desenvolvimento ulterior, essa corrente se perdeu em uma choradeira covarde, ou seja, não deu em nada também, e aparentemente se perdeu, mas eu ouso arriscar aí que talvez ela não chegue a ser uma corrente que se determine socialista, né? Que se dê o trabalho de se determinar socialista, mas existe esse pensamento ainda e muitas vezes ele pauta, né? Quais são as pautas do cenário político, e isso é bem importante também, não só as correntes que se declaram alguma coisa, mas entender quais são os artifícios que setores da política hoje
também se utilizam, né? E muitos são pequeno burguês, com certeza. Ou seja, Marx aqui dando uma aula, né, mostrando pra gente como a gente precisa realmente apontar contradições e apontar a falta de utilidade de certas coisas também, né? Não é porque alguém ou um pensador ou uma literatura se diz comunista ou socialista que ela de fato é.